Agora que nós já desenhamos a parte de baixo, ok, galerinha do meu coração? Agora que nós já desenhamos a parte de baixo, agora temos que fazer na parte de cima, que é o desenho da parte de cima do tanque. Como que nós vai fazer isso? Desenhando, lógico, como já foi dito. O que eu deveria fazer? Ok, se porventura eu quisesse fazer um desenho mesmo, que eu tenho aqui mais ou menos aqui a base do tanque, ok? E a parte de cima, mais ou menos isso daqui. E essa coisinha feia pra caramba. Beleza? Só essa coisinha Zé Mané. Se fosse para fazer mesmo, né? Se fosse para mexer e tudo mais, pode ser que eu continue e faça isso daí. Esse daqui tem que ser uma camada diferente. Tem que ser um layer. E esse daqui também tem que ser uma outra camada. Que aí, pelo menos assim, ele consegue girar independente. E só tem que fazer um pivôzinho para ele ficar aqui no meio. Mas, como eu não vou fazer dessa forma, pelo menos por enquanto, o canhão vai ficar fixo, então eu somente vou desenhar ele. Então, como que eu vou desenhar? Então, tem um pequeno detalhe. Se porventura eu fizer um stroke daqui e eu puxar a linha, ele vai fazer o quê? Eu já tenho aqui o desenho da parte de baixo do tanque, ok? E ele vai fazer o quê? Ele vai pegar daqui e vai, puxar para poder fazer a basezinha. Eu não quero isso. Eu quero que ele mova daqui e venha para cá. Então, como que eu faço? Eu venho para cá, voltando, deixa eu abrir os dois, que é para eu não esquecer. Então, eu tenho que fazer aqui, ó, daqui é a parte do corpo e aqui é a parte do canhão. Então, a parte do corpo é a parte do canhão. Eu vou fazer como? Eu faço o seguinte, eu faço context.beginPath, ou path, né? Aqui tem um pequeno detalhezinho. Qual que é o pequeno detalhe? O pequeno detalhe é o seguinte: como que eu vou fazer esse tipo de desenho em cima de um tanque que vai se movimentar, né? Essa imagem ela vai se movimentar para cá, ela vai fazer várias coisas. E este pedaço que é o arco e tudo mais, ele tem que estar relativo ao tamanho do tanque. Então ele tem que estar, sei lá, numa certa porcentagem aqui embaixo. Ele tem que estar numa certa porcentagem daqui para cima também, para poder formar a base do arco. Ele tem que estar uma certa quantidade de tamanho à frente do corpo para poder ficar a ponta do tanque. Então aqui é um pouquinho mais complicado, ele não é tão simples para poder fazer, mas como eu já fiz, eu vou mostrar para vocês. Então é o seguinte, coisas que a gente vai ter que mexer, vamos ter que criar com uma função de realmente criar um arco. Então tem aqui o arco e tem aquelas coisas do pi, né? Eu tenho, que eu lembro aqui, não lembro se aqui é 0, aqui é 1,5, que é 1, porque um pi na verdade é uma distância do centro até um pedaço, então 4 pis é um círculo inteiro, só que eu não quero um círculo inteiro, né? Então se fosse para fazer isso daqui, que não chega a ser um círculo bonito, né? Um círculo bem Zé, eu começo daqui, eu tenho que fechar daqui, tenho que deixar aqui aberto, por quê? Porque é para poder fazer a ponta do tanque, para fazer a ponta, para fazer o canhão. Então como que eu faço? Primeiro de tudo a gente precisa estabelecer qual que vai ser o ângulo inicial, o ângulo final, o raio do bendito, ok, e tudo mais. Só que para isso eu preciso terminar de definir os atributos do tanque. Eu vou puxar mais aqui para cima, vou deixar ele mais bonito aqui. Então aqui do x, então vou fazer aqui o var, que neste caso vai ser o comprimento, que neste caso o comprimento vai ser 50. Então vou fazer var altura, que neste caso vão ser 30. E eu vou pegar aqui e vou mudar para comprimento e vou mudar aqui para altura. Beleza? Porque aí pelo menos fica bem mais organizado o código, eu não preciso ficar mexendo. Veja que ainda continua no mesmo lugar. Ok, já mexi, bonito, legal. Então eu vou fazer como? Em cima disso daqui, eu tenho que fazer esse posicionamento. Vamos começar primeiro pelos ângulos, aí eu continuo o resto no próximo vídeo. Então, como que vai ser o ângulo inicial da coisa? Então aqui vai ser o do canhão, ok? Então como que vai ser o ângulo inicial? Var ângulo inicial, aqui vão ser os
Atributos do canhão. Então o ângulo inicial vai ser qual? O ângulo inicial vai ser 1,2 vezes mat.π. Eu estou tratando sobre círculos, eu preciso fazer isso. Então var ângulo final é igual a 0,8 vezes mat.π. Ok? Então qual que vai ser o raio? O raio neste caso vai ser relativo ao tamanho do tanque. Então vai ser mat.round, que vai ser o quê? Vai ser, que neste caso vai ser a altura, né? Vezes 0,3. Quero só 1/3 dele. Porque quando a gente está mexendo aqui com um círculo, o tamanho dele ele sempre começa, quando você vai fazer um desenho aqui de um círculo, ok? Então, aqui eu tenho ele sempre começa por aqui. Então, se porventura eu coloco 1, ele é 1 para cá, 1 para cá, 1 para cá, 1 para cá. Então, o tamanho dele mesmo, né, o raio dele, eu não lembro qual que é o nome certinho que faz de círculo, ok? É 2. Então, como eu estou fazendo isso aqui, altura vezes 2, então é meio para cima, 1/3 para cima, 1/3 para baixo, vai pegar em torno de 60% do corpo do tanque. Então vamos lá, agora que nós já temos os nossos atributos principais, que neste caso é esse daqui, a gente precisa fazer o bendito do arco. Então eu já tenho aqui um outro begin patch, então context.arc, ok? Então então eu tenho aqui o x, tenho aqui o y, eu tenho aqui o ângulo inicial, né? Tem o raio, raio, ângulo inicial e o ângulo final, beleza? Já tem aqui o nosso querido. Vamos ver como é que tá? Eu vou fazer aqui o context.stroke para terminar de desenhar. Então vamos voltar aqui pro safadinho. Olha só como é que ele está. Olha só onde ele começou. Lembra que eu disse que ele começa pelo X? Então ele não tem que estar aqui. Ele tem que estar aqui atrás. Como que a gente vai fazer isso? A gente faz no próximo vídeo. Que é para não ficar muito tempo aqui. Porque esse vídeo deve ter uns 8 minutos já quase. Sim, 7h40. Beleza? Mesmo esquema de sempre. Curte, compartilha, assina o canal se porventura não for inscrito. Se tiver alguma dúvida, pergunta aqui. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.